Nesse vídeo de hoje eu vou ler para vocês os relatos da primeira visão. Eu sabia, desde que eu tinha servido missão, que havia alguns relatos da primeira visão, mas eu não me importava com a existência de vários relatos, afinal, como missionário eu mesmo relatava praticamente em cada visita para as pessoas e mudava uma palavra ou outra. Então eu entendia que os vários relatos da primeira visão eram diferentes nesse aspecto. O nosso presidente de missão, por exemplo, dizia que devíamos ter cuidado ao falar a primeira visão, porque deveríamos usar exatamente as palavras que estavam no livro José Smith História, porque se dizíamos que aconteceu daquele jeito a primeira visão e mudávamos alguma coisa ou alguma palavra, o Espírito Santo podia testificar menos no coração daquelas pessoas que pregávamos que o que falávamos era verdade, se mudássemos alguma coisa. Então eu entendi a seriedade da primeira visão e acreditava nisso. E na missão, quando ensinávamos a primeira visão, era um momento de auge, era um momento que queríamos que todos prestassem atenção, porque o Espírito era bem forte e às vezes falávamos e víamos as pessoas se arrepiando quando escutavam a nossa voz, relatando a primeira visão. Então eu li os relatos da primeira visão a partir do José Smith mesmo. Então ele, José Smith, tem tem 4 versões que ele mesmo redigiu da primeira visão. E eu fiquei incomodado a princípio ao saber que o primeiro relato que ele escreveu data de 1832, 12 anos após a primeira visão. Então, isso eu não sabia. Nunca soube que o primeiro relato de José Smith da primeira visão registrado era de 1832. E, sinceramente, se eu tivesse tido aquela visão, eu teria escrito no mesmo dia. Teria contado para várias pessoas. E os registros demonstram que até 1832 ninguém tinha ouvido falar dessa primeira visão, o que é estranho, visto que ele mesmo disse que, ao ele relatar para as pessoas, causou um grande alvoroço, perseguiram ele por causa disso, e ele e a família dele foram maltratados por causa do relato dele a respeito da primeira visão. Então eu vou ler aqui para vocês o primeiro relato de 1832. Ao redor dos meus 12 anos de idade, minha mente ficou seriamente impressionada a respeito de toda preocupação importante ao bem-estar de minha alma imortal, o que me levou a buscar nas Escrituras, acreditando como fui ensinado que elas contêm a palavra de Deus. Assim, dedicando-me a elas e meu conhecimento íntimo com os de denominações diferentes, fui levado a me maravilhar grandemente, pois eu descobri que eles não adornavam sua profissão com um andar santo e uma conversação divina, de acordo com o que eu encontrei contido naquele sagrado depositório. Isso foi um pesar para minha alma, pois na idade de 12 a 15 anos eu ponderei muitas coisas em meu coração concernente à situação do mundo da humanidade, as contendas e divisões, as iniquidades e abominações, e as trevas que ocupavam as mentes da humanidade. Minha mente ficou grandemente perturbada, pois fiquei convencido dos meus pecados, e ao procurar nas Escrituras eu encontrei que a humanidade não veio ao Senhor, mas eles apostataram da verdadeira e viva fé, e não havia sociedade ou denominação edificada sobre o Evangelho de Jesus Cristo, tal como registrado no Novo Testamento. E eu caí em lamento por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo, pois eu aprendi nas Escrituras que Deus era o mesmo ontem, hoje e para sempre, que Ele não discrimina pessoas, pois Ele era Deus. Pois eu olhei para o sol, glorioso luminar da terra, e também para a lua, rolando em sua majestade através dos céus, e também as estrelas, brilhando nos seus cursos,
e a terra sobre a qual eu também estava, e a besta do campo, e as aves do céu, e o peixe das águas, e também todo o homem andando sobre a face da terra, em majestade e na força da beleza, cujo poder e inteligência em governar as coisas que são tão grandiosas e maravilhosas, mesmo a semelhança daquele que os criou. E quando eu considerei sobre essas coisas, meu coração exclamou: bem dissera o homem sábio, é um tolo quem diz em seu coração que não há Deus. Meu coração exclamou: tudo isso presta testemunho e fala de um poder onipotente e onipresente, um ser que faz leis, decreta e liga todas as coisas em seus elos, que enche a eternidade, que foi e é e será de toda eternidade a toda eternidade. E quando eu considerei essas coisas, e que tal ser procura tais para que o adorem, e o adorem em espírito e verdade, portanto eu clamei ao Senhor por misericórdia, pois não havia ninguém mais a quem eu poderia ir e obter misericórdia. E o Senhor ouviu meu clamor no deserto. E enquanto na atitude de clamar ao Senhor no 16º ano de minha idade, um pilar de luz acima do brilho do sol ao meio-dia desceu de cima e pousou sobre mim. E eu fui enchido com o Espírito de Deus, e o Senhor abriu os céus sobre mim. E eu vi o Senhor, e ele falou a mim, dizendo: José, meu filho, teus pecados te são perdoados. Vai pelo teu caminho, anda nos meus estatutos e guarda meus mandamentos. Eis que eu sou o Senhor da glória. Eu fui crucificado para o mundo, para que todo aquele que crê em meu nome possa ter vida eterna. Eis que o mundo deita-se em pecado, e neste momento ninguém faz o bem. Não, nenhum. Eles se desviaram do Evangelho e não guardam meus mandamentos. Eles se aproximam de mim com os lábios, enquanto seus corações estão distantes de mim. E minha ira está acesa contra os habitantes da terra, para os visitar de acordo com sua impiedade, e cumprir aquilo que fora dito pela boca dos profetas e apóstolos. Eis que eu venho depressa. Como foi escrito de mim, na nuvem vestido na glória do meu Pai. E minha alma foi enchida de amor, e por muitos dias eu pude regozijar com grande alegria. E o Senhor estava comigo, mas não pude achar ninguém que acreditasse na visão celestial. Entretanto, eu ponderei estas coisas em meu coração. Então, reparem bem nas circunstâncias, no motivo, nas informações que José Smith deu em 1832 a respeito da primeira visão dele. O segundo relato de José Smith foi de 1835. Eu comecei dando a ele uma relação das circunstâncias conectadas com a vinda do livro de Mórmon, como segue. Tendo forjado em minha mente a respeito do assunto de religião e olhado os diferentes sistemas ensinados aos filhos dos homens, eu não sabia quem estava certo ou quem estava errado, e considerando isso da primeira importância que eu deveria estar certo, em matéria que envolvesse consequências eternas, estando assim perplexo na mente, retirei-me ao bosque silencioso e me ajoelhei diante do Senhor, sob um sentido de percepção que ele disse: se a Bíblia for verdadeira, pedi e recebereis, batei e vos será aberto, buscai e encontrareis. E ainda, se a qualquer homem falta sabedoria, que ele peça a Deus, que a dá a todos os homens liberalmente, e não lance em rosto. Informação era o que eu mais desejava nesse momento, e com uma determinação fixa para a obter, chamei ao Senhor pela primeira vez no lugar mencionado acima. Ou, em outras palavras, eu fiz uma tentativa de orar infrutífera. Minha língua parecia estar inchada na minha boca, tal que eu não podia falar. Eu ouvi um ruído atrás de mim, como alguma pessoa andando até mim. Eu me esforcei novamente para orar. Saltei para ficar de pé e olhei ao redor, mas não vi pessoa ou coisa que fosse calculada a produzir o ruído de caminhar. Eu me ajoelhei novamente. Minha boca foi aberta e minha língua libertada. E eu chamei ao Senhor em poderosa oração. Um pilar de fogo apareceu acima da minha cabeça e, presentemente, pousou sobre mim, e me encheu de alegria inenarrável. Um personagem apareceu no meio deste pilar de chama, que estava espalhado por todo redor, e ainda nada consumia. Outro personagem logo apareceu, tal como o primeiro. Ele disse a mim:
teus pecados te são perdoados. Ele testificou a mim que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu vi muitos anjos nessa visão. Eu tinha por volta dos 14 anos de idade, quando recebi essa primeira comunicação. Então, reparem bem, novamente, as circunstâncias, os eventos, as palavras usadas por ele, e quanto tempo se passou para outra primeira visão registrada. Tá? O terceiro relato, que é o oficial de 1838. Tá? Eu vou ler para vocês, está em José Smith História. É esse que todos os membros da igreja conhecem e entendem que foi como aconteceu, as motivações, as circunstâncias, tudo em volta, o que ele ouviu, como ele orou e assim por diante. É assim. No decorrer do 2º ano após nossa mudança para Manchester, houve no lugar onde morávamos um alvoroço incomum por questões religiosas. Começou com os metodistas, mas logo se generalizou entre todas as seitas daquela parte do país. Em verdade, toda a região parecia afetada por esse alvoroço e grandes multidões uniram-se aos diferentes grupos religiosos, o que criou considerável agitação e divisão entre o povo. Quadro singular de sentimento religioso com o fim de converter a todos. Nessa época, eu estava com 14 anos de idade. Durante esses dias de grande alvoroço, minha mente foi levada a sérias reflexões e grande inquietação. Minha mente às vezes alvoroçava-se bastante, tão grandes e incessantes eram o clamor e o tumulto. Em meio a essa guerra de palavras e divergência de opiniões, muitas vezes disse a mim mesmo: que deve ser feito? Quem dentre todos esses grupos está certo? Ou estão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é? E como poderei sabê-lo? Em meio à inquietação extrema causada pelas controvérsias desses grupos de religiosos, li um dia na Epístola de Tiago, 1º capítulo, versículo 5, o seguinte: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Jamais uma passagem de Escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa naquele momento no meu. Pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Refleti repetidamente sobre ela. Assim, seguindo minha determinação de pedir a Deus, retirei-me para um bosque a fim de fazer a tentativa. Foi na manhã de um belo e claro dia, no início da primavera de 1820, e era a primeira vez na vida que fazia tal tentativa, pois em meio a todas as ansiedades que tivera, jamais havia experimentado orar em voz alta. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrado-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Apenas iniciara, imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo, e tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Uma densa escuridão formou-se ao meu redor, e pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita. Mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse do poder desse inimigo que me subjugara, no momento exato em que estava prestes a sucumbir ao desespero e abandonar-me à destruição, não uma ruína imaginária, mas ao poder de algum ser real do mundo invisível, que possuía uma força tão assombrosa como eu jamais sentira em qualquer ser. Exatamente nesse momento de grande alarme, vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Assim que apareceu, senti-me livre do inimigo que me sujeitava. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse apontando para o outro: Este é meu filho amado, ouve-o.
Meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. Portanto, tão logo me controlei o suficiente para poder falar, perguntei aos personagens que estavam na luz acima de mim qual de todas as seitas estava certa, pois até aquele momento jamais me ocorrera que todas estivessem erradas, e a qual me unir. Foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas, pois estavam todas erradas. E o personagem que se dirigia a mim disse que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista, que aqueles religiosos eram todos corruptos, que eles se aproximam de mim com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Novamente, me proibiu de unir-me a qualquer delas. Eu selecionei os trechos mais importantes do relato, que é muito longo, e para não deixar o vídeo tão comprido aqui. O quarto relato de José Smith é de 1842. Quando eu tinha cerca de 14 anos de idade, comecei a refletir sobre a importância de estar preparado para um estado futuro e sobre inquirir sobre o plano de salvação. Eu vi que havia um grande choque no sentimento religioso. Se eu fosse a uma sociedade, eles me referiam a um plano, e noutra, a outro, cada um apontando o seu próprio credo particular e o summum bonum de perfeição, considerando que todos não podiam estar certos e que Deus não poderia ser o autor de tanta confusão, determinei-me a investigar o assunto mais plenamente, acreditando que se Deus tem uma igreja, ela não estaria dividida em facções, e que se ele ensinou uma sociedade a adorar de um modo e administrar um conjunto de ordenanças, ele não ensinaria outros princípios os quais estavam diametralmente opostos. Acreditando na palavra de Deus, eu tinha confiança na declaração de Tiago: se qualquer homem tem falta de sabedoria, peça de Deus, que dá a todos os homens liberalmente, e não lance em rosto ser-lhe-á dada. Retirei-me a um lugar secreto num bosque e comecei a chamar ao Senhor. Enquanto engajado fervorosamente em súplica, minha mente foi tomada dos objetos com os quais eu estava rodeado, e eu estava embrulhado numa visão celestial, e vi dois personagens gloriosos que se assemelhavam exatamente um ao outro, em características, em imagem, envoltos com uma luz brilhante que eclipsava o sol ao meio-dia. Eles me disseram que todas as denominações religiosas estavam acreditando em doutrinas incorretas, e que nenhuma delas era reconhecida por Deus como sua igreja e reino, e eu fui expressamente ordenado a não ir atrás delas, ao mesmo tempo recebendo uma promessa que a plenitude do Evangelho seria feita conhecida a mim em algum tempo futuro. É isso. Essas são as 4 versões da primeira visão. Quem é habituado a ler textos, a interpretar textos, a entender documentos, relatos pessoais e históricos, compreende as contradições óbvias entre cada relato. E ninguém relatou que ouviu de José Smith até 1832 essa visão. Tá? Não tem nenhum relato histórico mostrando isso. Nem nos diários, nem nos jornais da época. Nada. Os jornais da época noticiavam até parto de porca, mas não noticiaram que havia um menino estranho que disse que viu Deus. Tá? Não tem nada disso. Apenas outra coisa importante é que os documentos também não mostram nenhum avivamento religioso em 1820. Nenhum. Os documentos das igrejas daquela época, os jornais, nada. Teve um avivamento em 1817 e outro em 1824. Outro problema é o ensino da doutrina. Nas lições de fé, que até 1921 fazia parte de Doutrina e Convênios, ensina-se claramente que Deus, o Pai, é Espírito, e não tem um corpo, e que o Espírito Santo é a mente de Deus.
Então, houve uma evolução nos relatos da primeira visão ao longo do tempo. E isso é característica de desenvolvimento de narrativa. Quando uma narrativa é fiel à realidade dos fatos, o primeiro relato tende a ser mais rebuscado, mais cheio de detalhes. Os outros tendem a ser mais resumidos. E os fatos novos que vão aparecendo, eles fortalecem o primeiro relato e não contradizem o primeiro relato, tá? E houve essa evolução de doutrina que foi muito característico em todos os livros e produções e discursos de José Smith, tá? Outra coisa importante é o uso da primeira visão na narrativa da igreja. Hoje, essa primeira visão é fundamental para se ensinar que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é a única igreja verdadeira do mundo, a única autorizada por Deus como seu reino, tá? E não era feito assim no início da igreja, e que era para ter sido, tá? Não tem os relatos enfatizando isso. A primeira visão, para eles, grande parte dos registros de discursos dos pioneiros se refere à visita do anjo Moroni. E Gordon Hinckley, que era do Quórum dos Doze, em 1961, declarou na Conferência Geral desse ano, abre aspas, eu gostaria de dizer que esta causa ou é verdadeira ou é falsa. Ou esse é o reino de Deus, ou é uma farsa e ilusão. Ou José Smith conversou com o pai e o filho, ou ele não o fez. Se ele não o fez, estamos engajados em blasfêmia. Fecha aspas. Na Conferência Geral de outubro de 2002, Gordon Hinckley disse, abre aspas, toda nossa força depende da veracidade dessa visão. Ou ela aconteceu, ou não aconteceu. Se não aconteceu, esta obra é uma fraude. Fecha aspas. Deixo com vocês, então, as 4 versões da primeira visão. Repitam o vídeo, transcrevam, comparem as motivações, as circunstâncias, a evolução ao longo dos anos, os elementos que foram adicionados e aceitem o que Gordon Hinckley disse. Ou aconteceu ou não. Você aceita a possibilidade de não ter acontecido? Você aceita a possibilidade de José Smith de fato ser um charlatão? Você aceita essa possibilidade ou é impossível? Sendo isso possível de ser uma mentira de José Smith, essa obra é uma fraude. E nós precisamos abraçar a realidade, abraçar a verdade das coisas. Quando ele disse que é uma blasfêmia, é porque abraçar uma religião que é fundamentada em uma mentira é recusar a verdade divina, é recusar a verdade eterna, é recusar Deus. E repetir que isso aconteceu até cansar os ouvidos de quem ouve e dizer ao mundo todo que a primeira visão é fato, chega a ser a blasfêmia mesmo, por isso que ele disse isso. E ele foi muito corajoso, porque ele sabe que precisa causar esse pensamento preto e branco. É mais uma das técnicas de controle mental que eu citei para vocês no vídeo anterior. Então, esses líderes religiosos, ou de marcas, ou de políticos, ou de partidos, eles fazem muito esse pensamento preto e branco, porque é difícil você
acreditar que seja uma mentira. Não, como é que isso pode ser mentira? É maravilhoso demais para ser uma mentira. E aí ou é preto ou é branco. Então, como não pode ser preto, só pode ser branco, só pode ser verdade isso. E assim fica difícil nós aceitarmos que é de fato uma fraude. Tá, ou é verdade ou é mentira? É mentira. Então é difícil a pessoa olhar para o espelho e dizer, olha, a primeira visão de José Smith é uma mentira, é uma fraude. Ele inventou tudo aquilo. Mas tá aí as 4 versões da primeira visão para vocês, tá? Espero os comentários. E se quiserem que eu aborde algum tema específico, pode pedir no privado ou aí nos comentários também. Até a próxima!